Olá, sejam todos muito bem-vindos à disciplina de avaliação de desempenho. O nosso assunto de hoje, o nosso assunto 8, é como estruturar uma avaliação de desempenho. Conforme foi dito anteriormente, nenhuma empresa, poderá ou deverá iniciar um processo de gestão do desempenho humano por si só, começar da noite para o dia. Existe todo um planejamento, existe todo um preparo, existe uma necessidade apontada, existem aspectos culturais envolvidos. Então, para isso, é necessário se estruturar o processo de gestão do desempenho juntamente com a escolha ideal da ferramenta de avaliação de desempenho mais adequada, o preparo do gestor, a comunicação dessa avaliação de desempenho aos colaboradores para que eles saibam do que se trata. Então, a gente começa falando a respeito da estruturação de um processo de avaliação de desempenho que é tão importante. Estruturar para entender, para que os erros sejam minimizados durante o processo. Então, ele fala que o processo de avaliar não é nada fácil, é desafiador, tanto para a empresa, como para os gestores, para o RH, para todo mundo, para os próprios colaboradores que estão sendo submetidos a um processo de avaliação de desempenho. Então ele diz, contudo, temos que ter clareza também na etapa da estruturação dessa avaliação. Precisa ser pensado, estruturado, pois o processo de avaliação precisa ser pensado na sua complexidade. Não é um processo fácil. As pessoas envolvidas precisam ser treinadas, capacitadas, pois envolve não apenas a escolha mais adequada das técnicas, mas também a expectativa, principalmente a expectativa dos envolvidos, que é quem? A empresa, quem avalia e quem está sendo avaliado. Tem expectativas aí que precisam ser cumpridas. Então há uma necessidade de se estruturar muito bem o processo de avaliação de desempenho, porque como a gente viu aqui no slide anterior, é um processo desafiador para todos que estão envolvidos. Então ele fala, sabemos que a avaliação então é um processo contínuo, dinâmico, cíclico, não para nunca, pois pode sofrer ajustes, pode e deve sofrer ajustes ao longo do tempo, como forma de acompanhar as mudanças do mercado, cenário e ambiente. Uma das mudanças é a própria maturidade dos processos de avaliação de desempenho. Conforme o tempo da empresa, conforme a sua maturidade, conforme a sua experiência em avaliação de desempenho, ela pode mudar o seu método. É um dos exemplos que eu posso aqui me referir. E claro, muitas vezes a empresa começa o processo de avaliação de desempenho e ao longo do caminho ela começa a detectar que algumas coisas poderiam ser mudadas ou melhoradas ou modificadas. Não que não deu certo, mas que precisava ser melhoradas ou atualizadas, o que é muito importante e é muito natural. Nesse sentido, atrela-se a avaliação a questões fundamentais. Não dá para começar um processo de avaliação de desempenho se eu não pensar em tudo que está envolvido no processo de avaliação de desempenho. Quer ver só? Então, está aqui as competências necessárias para a função. O gestor avaliou. Então, ele vai ter, neste cenário, quem está acima, quem está na média e quem está abaixo. Quem está acima, eu costumo dizer que ele é um talento. E funcionário bom é como um passarinho com a gaiola aberta. Se a empresa não cuida, ele vai embora. Aqueles que estão na média não estão numa situação também completamente confortável, porque o mercado está muito exigente. Então, estar numa situação mediana pode não ser bom.
E para aqueles que estão abaixo, precisam de investimento em treinamento e capacitação. Então vamos lá. A empresa, quando resolve adotar um sistema de gestão do desempenho e avaliar o desempenho das pessoas, ela precisa pensar em tudo tudo que faz parte dessa estrutura. Então, para aqueles que foram bem, eles precisam ser remunerados. A empresa precisa dar novas responsabilidades. Pensar, de repente, num pacote de benefícios para reter esse colaborador, para que ele não vá embora. Para esses que estão na média e que estão abaixo, a empresa vai precisar investir em treinamento, em desenvolvimento. Olha o nosso desenho. E para isso, então, a empresa precisa de recursos, inclusive financeiros. Então, será que esse é o momento ideal da empresa para iniciar um processo de avaliação de desempenho? A empresa muitas vezes entende que é necessário, mas avaliar só por avaliar e engavetar os resultados, isso não é possível. Porque a avaliação de desempenho, ela fornece, tanto para quem está avaliando como para o avaliado, ela fornece condições para que as organizações, então, façam alguma coisa, tanto para, ele diz ali, avaliação mede, avalia, monitora esses colaboradores. Como eu disse antes, então, existem muitos modelos que podem ser utilizados para a sua avaliação, mas cada empresa tem a sua particularidade. Ainda assim, podemos afirmar que grande parte desses modelos, eles têm como objetivo, não importa se os modelos são mais tradicionais ou mais contemporâneos, eles têm como objetivo gerar resultados para a empresa, mudar ou redirecionar comportamentos, melhorar traços individuais de acordo com o que a empresa necessita, desenvolver novas competências e estabelecer fatores críticos de sucesso para o negócio da empresa. Então há uma necessidade muito grande. Quando se fala em resultados, há um investimento, né? Aquela expectativa da empresa, há um investimento financeiro, há um investimento humano para que isso tudo dê certo. Há um objetivo de se mudar esses comportamentos principalmente que estão abaixo daquilo que se é necessário para a empresa. Os traços individuais de cada colaborador, ele fala aspectos de conduta pessoal, muitas vezes que não condiz com a necessidade da empresa e que acabam produzindo efeitos que não são muito bons para a empresa. Então a empresa precisa atuar nesses traços individuais. Melhorar as competências, tanto técnicas como comportamentais. Olha quantas expectativas e olha quanta coisa envolvida numa avaliação. E aí, quando a gente fala então dessa avaliação de desempenho e dessas expectativas que eu acabei de falar, a empresa também precisa garantir alguns critérios desta avaliação de desempenho. Primeiro, as pessoas precisam confiar nesse processo. Só vão confiar nesse processo se o gestor comunicou, se o gestor ensinou, se o gestor utilizou de uma comunicação clara e assertiva, explicando o que era uma avaliação de desempenho. Precisa ter relevância, precisa ser importante tanto para a empresa como para os colaboradores que ali estão. Essa avaliação de desempenho, ela tem que vir com uma sensibilidade de entender, né, as diferenças que há entre os colaboradores e que cada um tem um jeitinho pessoal. Ele diz, ou seja, esses funcionários devem receber avaliações que representem com precisão o desempenho dele. Não pode comparar ele com outras pessoas. Não pode dizer que ele precisa ter aquele desempenho igual do fulano de tal. E tem que ser prático, né? Todos precisam entender, todos precisam passar por uma avaliação e por um treinamento para que tenha eficiência e não confusa. Se as pessoas entenderem que a avaliação de desempenho está confusa, também cai no descrédito. Dessa maneira, então, de tudo isso que eu acabei de falar, então, adotar um método de avaliação que seja de acordo com o perfil da empresa,
oportuniza que os agentes avaliados notem que os seus conhecimentos, ou parte técnica e comportamental, impactam diretamente, né? Impacta diretamente na sua produtividade. Eles precisam entender que aquilo vai ser importante para eles, que vai aumentar o desempenho desses colaboradores e que vai melhorar o seu desempenho e que não é somente para o colaborador. É para o colaborador e para a empresa, é para a empresa e também para o colaborador. Essa percepção é muito importante de que vai melhorar para ele. Então, essa percepção, ela redunda na reflexão dos colaboradores num processo avaliativo do processo de gestão do conhecimento, de modo que eles consigam identificar quais são os seus pontos fortes para mantê-los e quais são os seus pontos fracos para mudar. Quando o colaborador entende que o processo de avaliação de desempenho vem para ajudá-lo, ele consegue entender que aquilo vai ser importante. Portanto, ele passa a ter um engajamento e uma motivação que são elementos essenciais para a melhoria do desempenho dele automaticamente. É isso, pessoal. Eu espero ter contribuído para o conhecimento geral de vocês e nos encontramos daqui a pouco no nosso próximo encontro para falarmos a respeito do portfólio. Obrigada e até daqui a pouco. Obrigada.